Shalom, shalom, boa tarde. 11 de Adar de 5.785 a contar da criação, é o dia 11 de março de 2025, pelo calendário civil, o calendário da Era Comum. É a tarde com a Torá nessa terça-feira, terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Estamos numa nova semana com uma nova paraxá. A paraxá nossa desta semana é Ki-Tzá. É a paraxá Ki-Tzá. A paraxá Ki-Tzá está no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 30, a partir do verso 11, e vamos até o capítulo 34, verso 35. Né? Teremos nessa semana, na paraxá Ki-Tzá, 139 versículos, né, somados com os versículos anteriores. Nessa semana completaremos 2.526 versículos estudados nesse novo ciclo, que é exatamente 5.785, ok? A paraxá Ki-Tzá, ela significa quando você elevar, né? Ou seja, contar. Quando elevar as cabeças, né, do povo de Israel. Lembrando que a contagem, como nós estamos vendo na nossa paraxá inicial, né, capítulo 30, verso 11, Deus falou a Moshe dizendo: quando você levantar a soma dos israelitas para determinar seu número, conte-os, deixando cada homem dar a Deus uma expiação por sua alma ou sua vida. Eles não serão atingidos pela praga quando forem contados. Dentro do ciclo, né, judaico, né, o povo judeu, o Eterno ele proíbe que o povo seja contado diretamente. Então, o meio shekel, que tem na sequência aqui da paraxá, né, a partir do versículo 13, né, eles devem doar meio shekel. Esse meio shekel era tanto para ricos como para pobres. O rico não poderia dar a mais e o pobre não poderia dar a menos. Então o meio shekel era exatamente a possibilidade que todos podiam dar, porque o objetivo era exatamente fazer uma contagem do povo judeu e ao mesmo tempo fazer com que sejam elevadas aquelas vidas, ou seja, como fala o próprio versículo, para expiação por sua alma, ou expiação pela sua vida. Então o meio shekel tornou-se a expiação para os judeus naquela oportunidade, na contagem, nessa nova contagem que o Eterno estava determinando para Moshe, com referência ao povo judeu. Então, dessa forma, eles não seriam atingidos pela praga, né? Porque se o povo judeu fosse contado diretamente, sobre eles viria uma determinada praga, e aí eles seriam acossados, né, pela praga. Então, dessa forma aí, o Eterno deu a direção como fazer a contagem. O termo Ki-Tzá literalmente significa quando você elevar. Então, em primeiro plano, Ki-Tzá significa isso, quando você elevar. Mas no contexto do versículo, esse termo ele é traduzido quando você contar, né? Então, dentro do próprio versículo, quando você contar. De todas as parashiot, as porções da Torá, essa parece ser a candidata menos provável para receber o nome. Quando você elevar as cabeças dos israelitas, pois nela lemos sobre a descida espiritual mais devastadora dentro da história judaica. Poucas semanas depois de receber a Torá, diretamente de Hashem, e quando eles estavam perto de receber as 2 tábuas da lei, os judeus rapidamente se afundaram na decadência da adoração de ídolos, o famoso bezerro de ouro. E como resultado, as 2 tábuas, as 2 primeiras tábuas são quebradas. Isso dificilmente
é o que descreveríamos como elevar as cabeças dos judeus. Por quê? Porque desceram a um nível muito baixo. Os nossos sábios também disseram sobre a Torá: aprenda dela e aprenda dela, pois tudo está nela, segundo o Pirkei Avot 5:21. Aprenda dela e aprenda dela, pois tudo está nela. Ou seja, tudo está na Torá, sem exceção. Por isso, com exceção, né, de Salmos, segundo os nossos mestres, né, nos dias de Mashiach, né, somente a Torá, os 5 primeiros livros e Salmos permanecerão. Os demais livros não permanecerão nos dias de Mashiach. Então, aprenda dela e aprenda dela, porque tudo está nela, né? Tudo significa tudo. Tanto o passado, o presente e o futuro está na Torá. Simplesmente isso que quer dizer. Aprenda dela e aprenda dela, pois tudo está nela. Certo? A princípio, querem dizer que podemos encontrar uma Torá, na Torá, ideias ligadas a todas as áreas da vida. Porém, em um nível mais profundo, a declaração que diz tudo está nela poderia ser aplicada a cada uma e em todas as ideias da Torá. Uma vez que a Torá é a sabedoria infinita de Deus, logo cada ideia contém uma quantia verdadeiramente ilimitada de informação. Até que tudo está nela, né, vem a ilimitada informação. E isto é verdade para uma única ideia. Certamente, uma paraxá inteira é um macrocosmo, né? Então, toda paraxá, ela não traz a ideia completa da própria Torá. Cada palavra, cada letra da Torá, cada palavra da Torá, cada versículo, etc. e tal, há uma infinidade de informações que provém daquele que deu a Torá a Moshe, ao povo judeu, e através do povo judeu aos povos. Ou seja, a informação que há na Torá, ela é infinita. Então, por isso, nos ciclos dos estudos de Torá, nós sempre vamos aprendendo alguma coisa. E por mais que estudemos, ainda não chegamos ao conhecimento real e verdadeiro. Por quê? Porque o Deus infinito, que trouxe a Torá, ele trouxe a Torá com letras, palavras, frases, versículos, capítulos, etc. e tal, com uma ilimitada informação. Então, quanto mais se rabusca, mais encontra. Quanto mais estuda, mais conhece. Quanto mais remexe, mais descobre verdades dentro da Torá. Por isso, o termo é muito propício, segundo o Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos pais, capítulo 5, verso 21, aprenda dela e aprenda dela, pois tudo está nela. Porém, esse fenômeno de que tudo é achado em todas as parashiot da Torá é mais óbvio em algumas porções do que em outras. Talvez poderíamos dizer que a nossa parashá dá uma melhor visão deste pensamento, mais do que todas as outras, já que ela levanta 3 aspectos fundamentais do judaísmo, a nossa parashá Kitzá. Primeiro, revelação. Segundo, rebelião. E terceiro, reconciliação. A revelação, Deus dá a Moshe o primeiro par de tábuas que foi divinamente escrito. Rebelião, o incidente do bezerro de ouro. A reconciliação por Moshe, pois o pecado em nome dos judeus foi seguido pela outorga do segundo par de tábuas e atingindo o clímax com o brilho da luz brilhante através da face de Moshe. Ou seja, foi exatamente nesta época em que a face de Moshe brilhou, a terceira vez que subiu ao monte,
e desceu com as segundas novas tábuas. O seu rosto brilhava. Então a história também segue esta ordem, ou seja, 3 etapas. A primeira é a Torá, que é a revelação que precedeu o mundo, né? Antes do mundo existir, Deus criou a Torá, a revelação. Segundo, o mundo foi criado, o que esconde a presença de Deus, que está representado pela rebelião. E a terceira fase, com a verdadeira e completa redenção por Mashiach, Deus finalmente se reconciliará com o seu mundo, né? Então, de fato, dentro desse aspecto aqui da história, nós estamos vivendo já a segunda etapa dela, ou seja, a primeira foi a revelação da Torá, que precedeu o mundo, a criação. Segunda etapa, o mundo foi criado, o que esconde a presença de Deus, a rebelião, né? Essa segunda etapa da rebelião que nós temos desde o princípio da história até o presente momento. E a terceira fase, que é com a verdadeira e completa redenção por Mashiach, ou seja, que a terceira fase é a revelação de Mashiach para a redenção final. Então essa terceira fase, né, em que finalmente, né, tudo se reconciliará com Deus e Deus se reconciliará com o seu mundo, né, nós estamos para viver a qualquer momento e a qualquer momento mesmo com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, né? Em outros shiurim, em outros estudos, nós já falamos sobre o aspecto da criação e da história, que nós estamos vivenciando o 6º para o 7º milênio, que é a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo, colocando um ponto final em todo o mal e em toda a maldade, né? Por isso que fala que Deus finalmente se reconciliará com o seu mundo. Cada uma dessas 3 fases são partes cruciais de um todo. Assim, até mesmo a fase intermediária de rebelião foi intencionada por Deus como um precursor para a reconciliação que se segue. Isso também explica por que o nome de nossa paraxá, Kitzá, né, elevar as cabeças, pois até mesmo os momentos mais sombrios da história judaica foram orquestradas por Deus como um caminho para a redenção, quando a última elevação de cabeças acontecerá. Ou seja, a revelação final é a cura completa para todos os males. É uma cura completa não somente para o povo judeu, mas para as nações, os povos, onde haverá realmente a cura completa de todas as coisas. Por isso, os 4 reinos serão completamente retificados, corrigidos, curados, porque o mal não existirá mais, né? Então essa é a introdução que nós temos aí, né, nos comentários do nosso Rebbe e de Rashi, né, para a introdução à nossa Parashá Kitzá, ok? A doação de meio shekel é um termo muito complexo sobre isso daí. A forma mais simples de falarmos sobre a questão do meio shekel podemos dizer assim, segundo o que nós aprendemos dos nossos mestres. O meio shekel, um shekel é um inteiro. Por exemplo, como R$1, a moeda vigente nossa. R$1. R$1 é a moeda completa. É R$1. Se dividirmos o real em 2 partes, então nós teremos 50 centavos de cada lado, são meio real. Então, meio real com mais meio real vai dar R$1. É a mesma coisa dentro da questão de meio shekel, né? Então, 1 shekel dividido ao meio vai dar meio shekel para um lado e meio shekel para o outro lado. Então, nessa forma simples, cada judeu, né, nesse momento ali, em que é o resgate, né, o resgate, a expiação, né, por sua alma, por sua vida, o meio shekel será exatamente o resgate, a expiação
para cada vida judaica, para cada alma judaica. Outro aspecto que nós temos aqui é que meio shekel significa que todos os seres humanos são apenas metades. Somos metades. Então, quando o povo judeu foi para dar o seu meio shekel, então cada judeu, né, lembrando que são aqueles de 20 anos até 60 anos de idade, homens, ok? Então, eles levaram o seu meio shekel. Então, dessa forma seria feita a contagem do povo judeu, para que não fossem contados diretamente. Então, por exemplo, meio shekel daqui, meio shekel dali, dá um shekel, então temos 2 judeus, 2 almas judias, 2 vidas judias que estão tendo a expiação pelo meio shekel. Então, no final da contagem, né, um exemplo, chegou ali 600, no total, né, 600 mil shekel, ou 1.200 meio shekel, somando, vai dar 600 mil shekel, né, ou shekels. Então aí a contagem, né, de 600 mil homens, a contar dos 20 anos até os 60 anos de idade. E essas vidas teriam dessa forma a expiação pelas suas almas, pelas suas vidas. Então esse é o significado simples de nós compreendermos essa questão da expiação e bem como a questão do meio shekel, ok? Um outro comentário que nos traz, segundo o Hassidismo, né, os nossos mestres, eles falam: Deus mostrou a Moshe uma moeda de fogo que pesa meio shekel, e ele lhe disse: eles devem dar uma como esta, segundo Rashi no seu comentário. Fogo difere de todos os outros elementos nessa terra. Nisso é que ele luta para subir, né? O fogo, a chama, ela luta para subir. Então o fogo, ele sempre busca para cima, ele sempre aponta para cima. Ele sempre parece mostrar que quer sair do seu pavio e subir. Então ele luta para subir, alcançando cada vez mais alto, dançando, chamejando, até que finalmente se liberta quando o pavio queima e se une com sua fonte. Fogo é o paradigma da autoanulação, não tendo nenhuma forma distinta ou própria. Porém, a moeda tem origem nas profundezas da terra, o mais baixo dos 4 elementos que constituem a matéria deste mundo. Então a terra é o nível mais baixo. Antítese do fogo, né? O fogo mais elevado, e a moeda que vem da terra é o mais baixo. Então é o antítese do fogo. A moeda é ainda mais decadente, claramente definida em sua forma. O fogo representa a transcendência do espiritual, a moeda representa a grosseria do material. Como que você pode entender essa questão do fogo, que transcende a questão espiritual, que representa a transcendência espiritual, e a moeda que representa a grosseira, né? Ou a grosseria do material. É só você pegar assim, por dinheiro, o fulano vende até a sua mãe. Lembra dessa expressão? Por dinheiro, fulano vende até a sua mãe. Quer dizer, se ele não tem amor para com a sua mãe, ele não vai ter amor com a sua esposa, seus filhos e companhia limitada. Então, por dinheiro, vende-se até a mãe. Então, é o nível mais baixo. É o dinheiro sendo usado, representa o dinheiro sendo usado para níveis baixos, grosseiros, ligados às paixões, egoísmo e desejos desenfreados. O fogo, ele representa a transcendência do espiritual. O fogo, ele consome os desejos mundanos e eleva, como a sua própria chama busca sempre ir para cima. Então o fogo da autoanulação, o autossacrifício, ou seja, não é a minha vontade que eu quero fazer, mas é a vontade de Hashem.
Não quero fazer a vontade da minha alma animal com as suas paixões desenfreadas, mas eu quero fazer a vontade da minha alma divina, que é como uma chama viva que procura sempre elevar-se, ascender. A alma divina é o que transcende realmente o espiritual. Então é exatamente esse contexto, né? Alma divina, alma animal. O fogo e a terra que está conectado com a moeda, de onde o mineral é extraído da terra e é feito a moeda, o dinheiro e companhia limitada. Entendeu? É sobre essa questão aí. Não foi apesar do grande contraste entre eles, mas especificamente por causa dele, que Deus mostrou a Moshe uma moeda de fogo. Deus ensinou a Moshe que o bruto e o não refinado não são necessariamente antítese do mais santo e puro. O físico não só repele o espiritual, mas como eles, porém, podem trabalhar em harmonia, até que eles alcancem uma fusão plena, uma unidade absoluta, como a representada por uma moeda feita de fogo. Ou seja, Deus ensinou a Moshe que até mesmo um ser humano ordinário, né, que é naturalmente movido por motivos egoístas, sendo amor próprio seu instinto básico, também pode servir a Deus no mais nobre dos serviços, como aquele representado pela abnegação completa do fogo, né? Então o que nós temos aqui dentro dessa visão, né, dos comentários do Hassidismo, certo? Você tem em si a alma divina e a alma animal. Você tem em si o bom instinto e o mau instinto. Você tem em si a má inclinação, né? E a boa inclinação e a má inclinação. Yetzer Hará e Yetzer Tov. Yetzer Tov, boa inclinação, e Yetzer Hará, má inclinação. Isso está em nós. Então, foi do agrado de Hashem de realmente colocar a nossa alma divina, né, para habitar este corpo, onde nós temos em nós a centelha divina, a chama divina, onde temos em nós também a alma animal, que está conectado à terra, terroso, e com isso, né, a busca pelas concupiscências, né, que fala os desejos desenfreados do egoísmo, da carne, da carnalidade, e por aí afora vai. Então, o desafio está em nós exatamente dentro desse contexto. Então, essa moeda de fogo, o que quer dizer essa moeda de fogo? É colocar os nossos instintos de amor, paixão, coragem, ousadia, entusiasmo, que está muito bem conectada com a nossa alma animal. Por isso, a nossa alma animal, ela não tem vergonha, ela não tem medo, ela não conhece limites. Então ela transcende a sua fisicalidade, a sua materialidade do mundo que nós habitamos, o mundo mundano. Então o que precisa fazer dentro desse aspecto com referência a uma moeda de fogo? É trazer toda esta paixão da nossa alma animal para a alma divina. É fazer a fusão da alma divina e a alma animal para o serviço a Hashem, para o serviço eterno. Ou seja, para fazermos o serviço para o eterno, nós precisamos ter essa fusão. Por quê? Porque com essa fusão, ou seja, esta soma das qualidades da alma animal, que veio para a alma divina e fez a fusão. Por que que as qualidades da alma animal vêm para a alma divina? Porque na alma divina há disciplina, há ordenamento, há compostura,
à modéstia, ao recato. Então pega essas qualidades da alma animal, certo? E ao somar com a alma divina, então o que vai acontecer? Então vai acontecer, por exemplo, nós não vamos ter vergonha de sermos uma pessoa que tem princípios, ética, moral e espiritualidade. Nós não vamos ter vergonha do recato. Nós não vamos ter vergonha de poder expandir, falar abertamente do nosso Deus, do monoteísmo com fundamento judaico. O que somos, quem somos, a quem servimos, nós vamos de peito aberto compartilhar isso com quem quer que seja. Então as qualidades da alma animal, ela vem para a alma divina nesta fusão, né? O terreno mais baixo e o espiritual mais elevado, então vem fazer a fusão. Então aí nós não vamos ter vergonha do que somos, quem somos e a quem servimos. Então nós vamos anunciar as 7 leis de Noah, vamos anunciar para as pessoas que não é necessário converter-se ao judaísmo para servir o único Deus. Que Deus te colocou nessa configuração entre as nações, entre os povos, entre os não-judeus, entre os Benei Noah, porque Ele precisa de você nessa configuração que você está. E que você não precisa ter vergonha disso. Muito pelo contrário, a coragem, a ousadia da alma animal somada à alma divina vai fazer com que você fale de peito aberto para os 4 cantos do mundo, o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica e falando realmente que há um só Deus, aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, aquele que não é 2, nem 3, nem 4, aquele que é um e único, indivisível, incorpóreo. Aquele que não é dividido em 2 ou 3, aquele que é incorpóreo, que não se manifestou como menino Deus, homem Deus e coisas semelhantes, porque ele não nasceu. Ele é o que ele é e sempre será o mesmo, o grande eu sou. Então essa moeda de fogo é para trazer para nós exatamente essa questão. Também dentro desse contexto, né, nós temos aí a questão da espiritualidade, que nos fala sobre a questão da natureza do fogo, dele se elevar. Então a moeda com a moeda de fogo, então ela traz para nós o aspecto de que os desejos frios, sem limites, do dinheiro, com aquilo que ele pode comprar, não vai ter efeito na sua vida. Porque o fogo representa a autoanulação, o autossacrifício. Então tudo aquilo que está dentro do aspecto dinheiro, material, ele não exerce domínio na tua vida, para você ir atrás dos desvaneios da vida. Muito pelo contrário, com o fogo, a moeda de fogo, o que você tem dentro do aspecto dinheiro e material, né, o materialismo e o dinheiro, eles não estão aí para escravizar a você, mas eles estão aí para você servir a Hashem, servir a causa do Eterno. Então por isso, né, os nossos mestres, eles falam que o judeu, ele contribui, né, com 10 ou 20% do seu ganho nas causas judaicas, né, nas causas de Torá, onde há realmente o elemento nobre dos ensinamentos da Torá. Também o próprio judeu, ele
também além de separar os seus 10% ou 20%, né, ele também separa outras quantidades para poder contribuir com as causas de ajudar o pobre necessitado, socorrer através da caridade, né, essa categoria de pessoas. Então eles não se limitam apenas a 10 ou 20%. Eles ainda separam outras quantidades para procurar socorrer o pobre e o necessitado. Entidades de caridade, ajudando com entidades de caridade também, e assim sucessivamente. É fazer com que a tzedakah seja uma moeda de fogo. O que se observa naturalmente? Quando se fala da contribuição, né, a tzedakah, né, doações, dízimos, ofertas e coisas semelhantes, ajudar o pobre e o necessitado, praticar atos de justiça, atos de caridade, as pessoas parecem que têm uma criação de escorpião no bolso. Aquilo que se refere à questão monetária. Parece que tem uma criação de crocodilo no bolso. Não põe a mão no bolso de jeito nenhum. Mas querem desfrutar, né, das bênçãos do estudo da Torá, dos ensinamentos, das bênçãos que advêm através dos estudos da Torá e assim sucessivamente. Mas na hora de colocar a mão no bolso, é como se tivesse ali, né, uma criação de escorpião, serpente, crocodilo e companhia limitada. Então os nossos mestres falam que a tzedakah, ela precisa ser como moedas de fogo. Ou seja, a autoanulação e focar exatamente na causa do Eterno. Por quê? Porque o Eterno, ele não fica devendo nada para ninguém. Como diz Maimônides, no mínimo, realmente o Eterno devolve em dobro, no mínimo. Mas como ele é ilimitado, ele vai subindo essa contagem mais e mais na vida das pessoas. Então, por isso, também os nossos mestres, eles falam que realmente a tzedakah, ela é muito importante você fazê-la como moedas de fogo, ok? Então é você realmente fazer pela causa do Eterno. Então quando você fizer a sua tzedakah, você apresenta ela ao Eterno e depois você destina ela, né, à comunidade judaica, sinagoga judaica, comunidade Benei Noach, sinagoga Benei Noach, né, aos estudantes de Torá, aos professores de Torá e assim sucessivamente. Não tenha medo e nem receio. Bitarron, confie na providência divina. Nós não estamos falando de você tirar todo o seu salário para fazer isso. Não. A semelhança do povo judeu, que separa 10% ou 20% para as causas nobres. E separa também, além disto, separa também para praticar atos de bondade, caridade e de justiça, socorrendo também o pobre e o necessitado. Então faça uma experiência. É isso que também, né, a Provérbios fala, provai e vede como Deus é bom. É dentro desse ramo também. E quando você tem o Shema, né, onde fala lá, amarás o Eterno teu Deus com toda a tua alma, né, com todo o teu corpo e com toda a tua força, os sábios falam que força significa todo o teu poder econômico, todo o teu poder daquilo que pertence a você, colocar na causa de Hashem. Isso é importante. Segundo Shulchan Aruch, ele fala sobre essa questão dizendo assim, é costume antes de Purim, vamos entrar agora essa semana em Purim, doar meia moeda corrente ou unidade monetária, né? No caso nosso real, meio real, 50 centavos, daquele local e época, né? Da segunda unidade monetária daquele local e época. Como uma lembrança simbólica do meio shekel, que era doado no mês de Adar. Como a palavra terumá, oferenda, é mencionada 3 vezes no capítulo de Shekalim, a pessoa deve doar 3 meio shekel, ou seja, 3 vezes 50 centavos,
que corresponde a R$1,50, ok? Então, dessa forma, é costume também fazer doação. Então, aí pega o seu cofrinho de tzedakah junto com a comunidade, né? Cada um coloca ali 3,5 shekels ou 3,5 real, né? Que vai dar R$1,50 para exatamente fazer uma obra de caridade, uma obra de bondade. Juntando toda a comunidade, né? Com R$1,50, de grão em grão a galinha enche o papo e vai dar um bom resultado nessa questão aí, ok? Outro ponto que nos vem à mente é que a moeda de fogo era meio shekel. Após doar o meio shekel, a outra metade permanece na posse da pessoa, mas ainda está relacionada com a metade doada para tzedakah. Para que juntas venham a formar um shekel sagrado, né? O judeu não doa tudo que tem para a caridade. Ao contrário, ele dá 10 ou 20%, né? Aquilo que permanece com ele também é levado pelo 1/10 ou 1/5 doado. E a parte doada e elevada juntamente com a sua parte remanescente são incluídos no todo. Sua metade é também uma moeda de fogo. Portanto, não apenas o santuário se torna uma morada para a divindade, mas a morada, né, morada do judeu, e todos os seus atos se tornam sagrados, proporcionando uma morada para a Shekhinah, né, duas moedas, duas metades da moeda de fogo, que fazem um shekel sagrado. Que seja a vontade do céu que todo aquele que escuta estas palavras seja levado à ação para cumprir a verdadeira intenção do meio shekel agora, e que mereça no futuro doar o verdadeiro meio shekel no terceiro templo no Beit HaMikdash, na cidade sagrada de Jerusalém, na Terra Santa, através da verdadeira e completa redenção com o nosso justo Mashiach, ok? Então, dentro desse aspecto, um resumo sobre a questão do meio shekel. E para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, ele nos diz o seguinte: ninguém é mais que uma metade. Aquele que se acha independente, aquele que se acha um bonzão, né? Aquele que se acha grandão, na realidade ele é metade. Ele pode não reconhecer, mas ele é uma metade. O meio shekel era uma expressão de união judaica. Ricos e pobres entregavam a mesma quantia. Todos deviam contribuir somente com meio shekel, o que nos ensina que a única maneira de conseguir a união é reconhecer que todos somos apenas metades. Para ser um shekel completo, devemos nos unir ao nosso próximo. Deus relaciona-se com a criação através das 10 sefirot, ou atributos divinos. Nossa alma também tem 10 poderes, que são um reflexo destas sefirot. 3 poderes intelectuais e 7 poderes emocionais. Esses 10 poderes equivalem às 10 sefirot, que Deus empregou, melhor dizendo, para criar o mundo, e continua utilizando para recriá-lo constantemente. Quando canalizamos os 10 poderes de nossa alma, cada matiz de nosso ser, para nos unir a Deus e cumprir nossa missão, os alinhamos aos seus 10 atributos. Nossos 10 poderes, então, se tornam 20, ou seja, se tornam um shekel completo, ok? Então, isso só é possível quando nós realmente reconhecemos que somos uma metade. E que sem o próximo, nós vamos permanecer sendo uma metade. Sem o nosso próximo, nós não vamos fazer um serviço completo a Hashem. Sem o nosso próximo, nós não vamos completar a nossa missão. União e unidade. Esta é a realidade
que o meio shekel vem trazer para nós e que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, está trazendo para nós dentro desse aspecto aqui. Ou seja, os 10 poderes, as 10 sefirot, que são os atributos divinos, a revelação divina, que também foi do agrado dele fazer do ser humano também 10 poderes, 10 sefirot. Ou seja, onde nós temos aí 3 poderes intelectuais e 3 poderes emocionais. Somando os nossos 10 poderes com os 10 poderes de Hashem, então nós temos um total de 20. Isso significa um shekel sagrado. Esta mensagem, ela vem trazer para nós que você não pode ser egoísta na sua forma de pensar. Bom, já que meio shekel corresponde a meio real, 50 centavos, então significa que 50 centavos com mais 50 centavos eu tenho um real, que corresponde a um shekel sagrado. Então quer dizer que eu posso contribuir com um real, ponto final. Não. Porque um real, um shekel sagrado, corresponde a 20, que são os 10 poderes ou atributos do Eterno, mais os 10 poderes do ser humano, que são os 3 poderes intelectuais e os 7 poderes emocionais. Ou seja, primeiro aspecto, você é uma metade sem Deus. Você é uma metade sem o próximo. Você é apenas uma metade dentro do seu campo financeiro e material. Se você não se une com Deus, você não é um. Se você não se une com o seu próximo, você não é um. Se você não une os seus pertences no campo financeiro e material para somar com as questões do eterno, você não se torna um. Então a realidade que nós temos dentro da questão do meio shekel é que Deus não é açougueiro para levar metade de você embora. Você precisa se completar. E para você se completar no campo do amor, você precisa da sua metade, a sua cara metade. No campo ligado à social ou à comunidade, você precisa do seu próximo. Para você se completar um shekel completo, né, sagrado, você precisa unir aquilo que é físico e material, que está dentro do campo do financeiro e da materialidade. Se unir ao divino, com as suas contribuições para os aspectos divinos, para os aspectos do serviço a Hashem. Ou seja, a sua tzedakah, ela precisa ser uma tzedakah de fogo. Ou seja, esse fogo está dizendo exatamente o que falamos no princípio. O amor, a paixão, o entusiasmo, a vibração de fazer realmente valer a pena viver. E é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia quando fazemos Modeh pela manhã. Quando nós abrimos nossos olhos e agradecemos ao Rei vivo e existente, que Ele devolveu-nos a nossa alma dentro de nós, para podermos fazer a sua vontade. Então, é esse amor, essa paixão, essa vibração, essa coragem de poder viver e viver com intensidade para fazermos o trabalho de Hashem. Então, por isso, a sua tzedakah, ela precisa ser uma tzedakah de fogo. Porque você está unindo o mundo espiritual e o mundo físico. Você está unindo o divino e o humano naquilo que é mais nobre. O estudo da Torá, a expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É você fazer parte desta sociedade com Deus, fazendo com que seja uma moeda de fogo. E isso está em cada um de nós
de o fazer, ok? Que essa mensagem seja uma mensagem de fogo para a sua vida, sem sombra de dúvidas, ok? Quinta-feira, nós, no próximo Shiur, nós estaremos falando mais um pouquinho sobre Purim, ok? Mas recordando aqui um resumo de Purim, né? O essencial de Purim são 4 mitzvot, são 4 preceitos que nós precisamos cumprir. É só guardarmos essas 4 questões. Primeira delas, ler a Megilat Esther, ler o rolo de Esther 2 vezes, na quinta-feira à noite e na sexta-feira de manhã. Segundo preceito, celebrar um banquete festivo. É o que nós vamos realizar, esse banquete festivo, né? Na quinta-feira à noite, e o almoço, né, em cada lar, fazer dele uma refeição festiva. Terceiro, porções comestíveis de presente, que é Mishiloach Manot, ou seja, presentes para 2 amigos, né? Levar a 2 amigos presentes, né? Dentro do campo alimentício, bebidas, né? Você levar presentes para pronto consumo, você leva para 2 amigos no mínimo nessa questão, que é o Mishiloach Manot. E a quarta é Matanot Laevionim, né, que é exatamente presentes aos pobres, que também está dentro desse aspecto, né? Alimentos comestíveis, né, bebidas para pronto consumo. Entregar esses presentes para pronto consumo, né, aos pobres, né? No mínimo um pobre, né, dependendo da circunstância. Caso você não tenha nenhum pobre no seu ciclo, na sua vizinhança, etc. e tal, então você faz uma doação, exatamente, né, no valor de 2 refeições, né, para uma sinagoga judaica, para um rabino, para uma comunidade Beneinor, ou uma sinagoga Beneinor, ou algo semelhante. Você faz essa doação nesse valor aí, para com isso. Mas são os 4 preceitos que nós não podemos esquecer e que precisamos fazer, ok? Então essa é a base aí, ok? E na quinta-feira estaremos retornando, né, à tarde com a Torá, trazendo mais algum aspecto da Parashá Kitzá e também, né, uma palavra final aí com referência a Purim. Shalom, shalom, até lá.